Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Joelma, eu tenho 30 anos e eu vim aqui contar um pouco da minha história para vocês. Eu espero que vocês gostem. Quando eu tinha 14 anos, eu fui morar com o Alexandre, ele tinha 23, e aí a gente foi morar junto. E aí, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu engravidei do Bruno. E aí foi um momento único, um momento lindo, né? Primeiro filho e tudo. Aí a gente morava em um sítio e depois a gente veio para Pouso Alegre quando o Bruno tinha 11 meses. Aí a gente ficou morando aqui, né? E aí depois a gente mudou para outro bairro. E quando o Bruno tinha 4 anos e meio, eu engravidei. Mas eu acabei perdendo o bebê, né? E aí depois de uns 9, 10 meses eu engravidei de novo, que é do Luan, né? E aí eu já estava, eu acho que com 23 anos, 22, mais ou menos. E aí, quando eu estava até 4 meses, era normal a minha gestação, né? Mas quando eu completei 5 meses de gestação, comecei a passar mal, ele quase não se mexia, eu ia no postinho, falava para a enfermeira que ele não estava bem e tal, aí ela mexia, ele voltava a mexer. Mas até aí tudo bem. Só que quando eu completei 5 meses, que eu fui fazer uma ultrassom, eu achei muito estranho, porque ultrassom pelo SUS geralmente dura 5 a 10 minutos e a minha ultrassom demorou 45 minutos. Eu perguntei para a moça se estava tudo bem, ela falou que sim. Quando eu peguei o resultado da minha ultrassom, só estava assim uma bola gigante escrito cerebelo. Até aí tudo bem. Quando eu levei para a ginecologista, ela olhou para mim e falou: "Olha, o seu bebê está com uma alteração no coração." Isso eu já ia completar 6 meses. Aí eu falei assim, e agora? Aí ela me encaminhou para o alto risco no regional, que é o Hospital Samuel Libânio aqui de Pouso Alegre. E aí eu fui pro hospital, né, que é de alto risco. Aí a médica olhou para mim e falou assim, olha, esse caso não é comigo. Meu caso é coração, esse caso é cabeça. Cara, eu entrei em desespero. Como assim cabeça? Você vai no hospital achando que é coração e descobre que é cabeça. Aí uma médica, que eu não vou citar o nome, né, me atendeu porque eu estava chorando e tudo. Aí ela me atendeu, olhou meus exames, olhou o ultrassom e falou assim, olha mãezinha, o seu filho, ele tem hidrocefalia. Cara, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí ela falou assim, o seu filho tem uma má formação no cérebro, que encheu o cérebro dele de água. E a cabecinha do seu filho é grande, por isso que ele quase não mexe. Mas eu sentia tanta dor, que eu falava para a ginecologista, ela falava que era frescura de gestante. Então o que aconteceu? Eu passei com essa médica, já tinha passado algumas semanas e ela fez uma ultrassom. Aí ela descobriu realmente que ele tinha hidrocefalia, que precisava tirar ele da minha barriga porque ele estava com uma infecção no cordão umbilical e não tinha espaço mais para ele na minha barriga porque a cabeça dele era muito grande. Então ela marcou a cesárea para mim dia 7 de abril de 2010. Só que no dia 7 não pôde fazer cesárea porque não tinha anestesista e nem pediatra. Então ela remarcou para o dia 16. E foi então que no dia 16 o Luan veio ao mundo, né? Nasceu. Eu não pude ver ele nesse momento porque o médico perguntou se eu já tinha visto uma criança com hidrocefalia. Eu falei que não. Então ele nasceu, né? Demorou 2 horas e meia. Minha cesárea foi bem complicada. Eu passei mal na minha cesárea, me deu alergia da anestesia e tudo, mas ele nasceu. Aí só o meu marido pôde ver ele nesse momento. Mas aí eles colocaram ele lá no berçário e depois de 2 horas ele foi fazer a cirurgia, que o médico já tinha me falado que ele ia precisar colocar válvula. Então foi feita a cirurgia, tudo ocorreu bem. E aí então, depois de 6 horas, eu pude ver meu filho. Mesmo eu não aguentando andar, eu fui até o berçário
ver meu filho com muita dor, mas eu fui. Gente, quando eu olhei para aquele rostinho, sabe, aquela coisinha linda, aquele rostinho desse tamaninho, a cabecinha dele era muito grande, muito grande. Só que antes da cirurgia era bem maior. Só que, gente, o importante para mim não era a deficiência do meu filho, era o meu filho tá bem. Só que meu filho ficou quase 2 meses sedado. Eu não vi meu filho acordar em momento nenhum. Eu sofri muito, mas quando eu vi meu filho pela primeira vez, gente, foi um momento único. Sabe, aquele rostinho, coisa mais linda, gordinho, sabe? Aquela mãozinha dele, só de tocar o meu filho, já estava bom para mim. Ele estava no oxigênio, ele estava sedado, ele estava usando sonda porque ele não pôde amamentar em mim. E ele era bem grande, ele era mole, mas o importante para mim era meu filho. Então foi assim que meu filho veio ao mundo. Ele tem hidrocefalia, hoje ele está com 7 anos, vai fazer 8 em abril, e ele também é autista. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Se vocês puderem comentar, quiserem